Bora lá, pessoal. O que a gente vai ver agora é continuação direta da última aula, tá? Agora a gente vai ver a parte 2 das emergências hipertensivas. Aqui eu vou continuar a falar de algumas patologias que cursam com a emergência hipertensiva. Na aula passada eu falei sobre AVC, infarto, dissecção de aorta, edema agudo de pulmão hipertensivo, tá? Então eu vou falar de algumas outras doenças que também podem cursar com a emergência hipertensiva, beleza? Então, insuficiência renal aguda. Bora lá. A hipertensão não controlada pode levar a uma lesão aguda dos rins, basicamente na forma de nefroesclerose hipertensiva aguda, e é caracterizada por hematura e elevação da creatinina. Na nossa primeira aula desse módulo, eu falei para vocês que existem alguns exames de sangue que eu posso pedir ao paciente de acordo com a minha suspeita, a minha hipótese diagnóstica. E entre eles, aqueles exames tinham função renal. Por quê? Porque o paciente com insuficiência renal aguda pode aí evoluir com alteração da creatinina, tá? Uma disfunção renal. Em pacientes dessa condição, o controle agressivo da PA, olha só, pessoal, leva à piora da função renal devido à diminuição da perfusão renal. Isso ocorre porque a autorregulação do fluxo renal está ajustada a altos níveis de pressão. O controle da PA em longo prazo pode reverter a lesão renal e melhorar sua função. Por isso que eu digo, pessoal, olha só, o nome genérico do diagnóstico sindrômico é emergência hipertensiva. Mas muita doença cursa com a emergência hipertensiva, o tratamento não é igual. Eu não trato a hipertensão do paciente com dissecção da aorta igual da insuficiência renal aguda, igual da eclâmpsia da gestante. Então, cuidado, pessoal, não é só dar Niprid para todo mundo, não é baixar a pressão rápida de todo mundo. É isso que eu estou tendo cuidado de explicar para você nesse módulo, beleza? Então, insuficiência renal aguda, o paciente pode cursar com hematúria, sangue na urina e a creatina elevado, promovendo uma disfunção renal. Beleza. Tiago, achados mais comum. Diminuição do débito urinário, o paciente fala que está com oligúria, está urinando menos de ontem para hoje, está saindo sangue na urina, está com edema, edema de face, edema de membro inferior, está com dispneia porque está tendo congestão pulmonar, está urinando menos, o líquido está se acumulando no corpo. Tratamento de congestão de tubos eletrolíticos, diálise se necessário. Aí você vai pedir avaliação, muitas vezes da nefro, se for indicado diálise. Então, basicamente, vou tratar a congestão dando diurético, furosemida para esse paciente. Vou avaliar sódio, potássio, cálcio e magnésio, ver se preciso repor ou tratar alguma condição que está a mais. E, pensando na pressão arterial, que é o nosso foco, vou usar ou Niprid, ou hidralazina, ou beta-bloqueador. Tiago, meta pressórico para baixar essa pressão. Bora lá. Vou baixar a PA sistólica de 20 a 25% na primeira hora. Depois deixar 16 por 10, 2 a 6 horas de atendimento. E depois normalizar em 1 a 2 dias. Presta atenção, Thiago. Tu tá me dizendo que, mesmo que essa PA estiver muito elevada, eu não trago para 12 por 8 de forma agressiva? Não. Eu já te expliquei. Na insuficiência renal aguda, pelo mecanismo de autorregulação renal, se você baixar de uma forma abrupta essa pressão, você vai causar mais dano do que benefício para esse paciente. Então, faça conforme protocolo estabelecido. Baixe de forma gradual, tá? Tenha cuidado. Prescrição do Niprid já está bem enfatizada na nossa cabeça, já falamos várias vezes, tá? Hidralazina, bora lá. A hidralazina, ela tem VO endovenoso, tá? Basicamente, o endovenoso, você pode pegar uma ampola, que tem 1 ml, basicamente tem 20 miligramas, e aí você pega uma ampola de 1,9 de água destilada, soro fisiológico, tá? E aí você vai iniciar com 2,5 miligramas, e se necessário eu posso repetir 2,5 a 5 ml a cada 20 minutos. A dose máxima vai ser 40 ml, 40 miligramas. Beleza? É uma forma prática do piscinato fazer hidralazina aos poucos, né, nesse paciente. Posso fazer metoprolol endovenoso também? Pode, tá? Mas eu aconselho na prática fazer Niprid ou hidralazina conforme o protocolo. Beleza? Show de bola. Tiago, se meu paciente tiver usado cocaína, presta atenção. E a pressão arterial for lá 190 por 150 de pressão, o paciente está acelerado, taquicárdico, temperatura elevada, isso pode indicar intoxicação por uso de drogas ilícitas, entre elas a cocaína. E aqui presta atenção. Como eu já falei, o paciente geralmente chega como? Taquicárdico, sudoreico. O paciente está com sintomas adrenérgicos, está eufóricos. E basicamente o tratamento é controle da pressão e evitar beta-bloqueador. Presta atenção. Não faça beta-bloqueador num paciente
que usou cocaína. Não faça. Não faça. Tome cuidado, tá? Droga de escolha, então, Thiago. Posso usar benzodiazepínico, posso usar nitroglicerina sublingual, posso usar clonidina, doxazocin, posso usar bloqueador do canal de cálcio, posso usar nipride, olha o nipride como salva, tá? E em alguns casos eu posso usar fentolamina. Meta pressórica, igual da insuficiência renal aguda, igual do edema agudo de pulmão, hipertensivo. Vou baixar 20 a 25% na primeira hora, depois 16 por 10, eu vou deixar essa pressão depois 2 a 6 horas de atendimento, e aí basicamente níveis normais eu alcanço em 1 a 2 dias, ou seja, também de forma gradual. Recado aqui, evitar beta-bloqueador. Tiago, se eu tiver só o beta-bloqueador para baixar a pressão do meu paciente, endovenoso ou comprimido, eu faço? Não. Se você beta-bloquear o paciente, você vai deixar disponível só os bloqueadores alfa a nível de vasculatura. E lá na vasculatura, o bloqueador alfa, quando ativado, tem efeito de vasoconstritor. O que significa isso, Thiago? Se você usar beta-bloqueador em pacientes que usam cocaína, que usou cocaína, a pressão arterial vai disparar. Ele vai ficar mais taquicárdico. Ele vai ter mais desconforto. Ele pode, inclusive, infartar. Então, não se usa beta-bloqueador em paciente vítima que basicamente consumiu cocaína, tá? Prescrição, deixei para ti um benzodiazepínico. Posso usar diazepam 10mg comprimido via oral. Posso usar nitrato para esse paciente, tá? Por exemplo, o dinitrato de isosorbida, 5mg comprimido via oral ou sublingual. Posso usar o Nipride, que sempre salva. Na prática, Tiago, o que tu aconselha? Tá elevado, instala Nipride. Emergência hipertensiva, melhor medicação é endovenosa, tá? Se estiver muito ansioso, posso também usar um diazepam ou outro beta-bloqueador, outro benzodiazepínico para dar uma acalmada no paciente, tá? Beleza. Então, Thiago, dica prática. Casos leves, benzodiazepínico, nitrato sublingual ou via oral. Casos mais graves, institui aí a medicação Nipride ou Tridil, que você já sabe prescrever. Bom, outra patologia que usa com emergência hipertensiva é a crise fecomocitoma. Essa doença é um tumor neuroendócrino produtor de catecolamina. Suas manifestações mais comuns são, olha lá, hipertensão, palpitação, sudorese e cefaleia. Dor de cabeça ocorre em até 90% dos casos. Então, lembra da tríade: taquicardia, sudorese, cefaleia. Tratamento controla a hipertensão, tá? Se hipotenso, vou fazer volume para esse paciente e também aqui eu vou evitar beta-bloqueador. Medicações que eu posso usar: clonidina, doxazocin, bloqueador canal de cálcio. Este é muito elevado, Nipride. Posso também usar fentolamina. Meta pressórica, Thiago. Você percebe que, de acordo com a doença, a meta vai mudando. Aqui eu já sou mais agressivo. Eu trago essa pressão para até 140 milímetros de mercúrio, pressão sistólica, já na primeira hora. Então, o que eu aconselho na prática? Se é muito hipertenso, usa Nipride, que é o nitroprusiato de sódio, tá? O diagnóstico, na teoria, pode ser realizado dosando catecolamina e, basicamente, metanefrinas plasmáticas e urinárias. Na teoria, na prática, isso está muito indisponível aí nos locais, tá bom? Então, basicamente, vou fazer a avaliação nesse paciente e instituir Nipride, se for necessário, tá? Tiago, como é que eu prescrevo Nipride? Você já sabe, né? É o nitroprusiato de sódio. A gente já sabe facilmente como é que se prescreve. Próxima doença, eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Imagina você no seu plantão, tranquilo, pegar uma gestante com elevação importante da pressão arterial, com sinais neurológicos, com convulsão. E aí? Eclâmpsia. Bom, pré-eclâmpsia, pessoal, é a ocorrência de hipertensão e proteinúria ou lesão de órgão-alvo em gestante com mais de 20 semanas. A eclâmpsia em si é a ocorrência de convulsão em gestante pré-eclâmpsia. E basicamente a pré-eclâmpsia é caracterizada por definição de PA 160 por 110 ou 140 por 90, com alteração do nível de consciência, falar intensa, alterações visuais ou lesões de órgão-alvo. Bom, você não é ginecologista, você não é obstetra, mas é importante você ter pelo menos uma noção de quando suspeitar e o que fazer. Nem que na hora você precisa consultar o manual ou esse material de uma forma rapidinha no celular, mas entender a gravidade dessa condição. Então, os achados mais comuns, achados clínicos e laboratoriais: proteinúria, alterações visuais, crises convulsivas. Tratamento, pessoal: sulfato de magnésio e controle da pressão. O que eu vou escolher de medicação, Thiago? Labetalol ou hidralazina, também devemos utilizar sulfato de magnésio.
Meta da pressão, Thiago. Olha a meta, pessoal. 120 a 160 de sistólica, 80 a 100 de diastólica. Então, também tem uma meta a ser alcançada. Bom, basicamente, quando é que eu vou iniciar tratamento? Pressão acima de 15/10. Lembra que eu comentei que o 18/11 ou 18/12, em alguma literatura, é uma medida arbitrária? Então, 15/10 é uma emergência hipertensiva, tá? PA alvo, já mencionei, 18, basicamente a sistólica de 12 a 16 e diastólica 8 a 11. É a minha meta pressórica para essa paciente. Beleza? Aqui, basicamente, é eu falando que eu posso usar medicações de primeira linha como metildopa, nifedipino, posso fazer beta-bloqueador, só não o atenolol, tá? E, se não for adequado, não alcançar a meta com essas medidas de primeira linha, eu posso usar a segunda linha, como diurético tiazídico, clonidina e hidralazina. Não usem em grávida atenolol. Não use IECA como captopril e enalapril. Não use BRA como losartana. Não use antagonista de receptor mineralocorticoide como a espironolactona. Cuidado com as medicações que você não pode usar na grávida. Muito atento às medicações que você não pode usar na grávida, tá bom? Bom, o tratamento para emergência hipertensiva pode ser feito com nifedipino, que é droga de primeira linha, e também pode ser feito com a hidralazina. Lembra que eu comentei também sobre a hidralazina como droga de segunda linha. Sulfato de magnésio de crise convulsiva eu vou sempre utilizar. Muito importante sulfatar essa paciente, tá? Tiago, como é que eu vou fazer o sulfato de magnésio? Me ensina. Existem várias formas de fazer. Dica. Utilize o protocolo do seu hospital. Se for serviço de GO no seu serviço, se tiver serviço de GO, né, no seu hospital, peça a avaliação da equipe de GO. Mas eu vou te ensinar uma estratégia, um protocolo. Faça ataque 4 gramas em 20 minutos e a manutenção em bomba de fusão contínua 1 a 2 gramas por hora. Isso é uma forma de administrar. A atenção é sempre monitorizar essa gestante, pessoal. Se você estiver sulfatando uma gestante, passe uma sonda vesical nela. Você tem que avaliar o débito urinário dela. Avalie a frequência respiratória, tem que estar monitorizado no leito de UTI. E avalie o reflexo patelar. Deve estar presente, porque senão a gente começa a avaliar sinais de intoxicação. E sinais de intoxicação exigem administração de gluconato de cálcio, tá? Lembrando que isso está escrito no protocolo do seu hospital. Se tiver serviço de GO, o GO também vai fazer essa avaliação. Beleza, modelo de prescrição para ti. Bora lá. Nifedipino, droga de primeira linha, 10 miligramas, um comprimido. Se for repetir um comprimido a cada 20 minutos, máximo 3 comprimidos. Hidralazina, uma ampola em 9, inicia 2,5 ml, posso repetir mais 2 vezes. Sulfato de magnésio, usa o protocolo do teu hospital, do teu serviço de GO, mas eu posso fazer ataque 4 gramas em 20 minutos e manutenção em BIC 1 a 2 gramas por hora. Aqui, prescrição de nifedipina e aqui a prescrição de hidralazina, certo? Tiago, eu quero que tu desenhe a prescrição de sulfato de magnésio. Tá bom, bora lá. Vou te ensinar. Tu vai prescrever sulfato de magnésio 50% uma ampola. Tu vai pedir para usar 8 ml. Vai diluir em 12 ml de água destilada e vai fazer em 20 minutos a dose de ataque. Depois você vai prescrever a dose de manutenção. Sulfato de magnésio 50% uma ampola, mais 490 ml de soro fisiológico EV em BIC. Basicamente, vai botar na bomba de infusão 100 ml por hora, que é a dose de manutenção, tá? Aqui embaixo também eu repito e mostro a justificativa da prescrição. Se o teu hospital, se a tua equipe de GO que está te dando apoio fizer um protocolo diferente, não tem problema. Existe mais de um protocolo para manejar e sulfatar minha paciente com eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Beleza? Show de bola. Posso usar Nipride, Thiago? Veja bem. Em situações em que o controle pressórico não pode ser atingido com essas medicações, qual? Lembra que eu falei? Nifedipino, eu falei da hidralazina, eu falei basicamente tiazídico, falei que beta-bloqueador, com exceção do atenolol. Se eu não conseguir alcançar a meta pressórica, eu posso basicamente usar o Nipride. Pelo risco de acúmulo de metabólitos como cianeto e toxicidade fetal, sugere sua administração que não exceda 4 horas, sendo, portanto, indicada a resolução da gestação, que é o parto. Se você usar as drogas de primeira e segunda linha no tratamento de eclâmpsia e pré-eclâmpsia para controle da pressão e a pressão não melhorar, você pode usar Nipride, desde que não passe de 4 horas do uso de Nipride.
que pode causar toxicidade ao bebê. E aí, claro, a GO tá dando um apoio, você conversa com a GO vai provavelmente indicar o parto para essa paciente. Beleza? Show de bola. Outra doença, Thiago, que cursa com emergência hipertensiva, a encefalopatia hipertensiva. É um termo utilizado quando temos sinais e sintomas de edema cerebral devido ao aumento súbito ou elevações súbitas da pressão arterial. É um diagnóstico de exclusão, sabe? Fez tomografia, não tem AVC, não é dissecção de aorta, não é infarto, não é alteração renal aguda, não usou cocaína. É diagnóstico de exclusão, sendo feito após descartar outras causas de disfunções do sistema nervoso central. O que marca essa condição é a melhora importante quando após a redução de 10 a 15% da pressão média do paciente. Tríade clássica da encefalopatia hipertensiva. O paciente cursa com hipertensão arterial severa, alteração do nível de consciência e quase sempre papiledema. Então, como eu falei para vocês, só enfatizando aqui o papiledema, que é uma avaliação que eu faço, um exame fundo de olho. Não é todo médico que está familiarizado a fazer, tá? Fazer aí com oftalmoscópio. Mas eu posso também fazer avaliação com ultrassom, mas também não é todo médico que sabe fazer. Então, por isso que é importante lembrar que é um diagnóstico de exclusão. Ou seja, o paciente está com uma crise hipertensiva severa, alteração neurológica, não é AVC, trate como se fosse cefalopatia hipertensiva, por exemplo, tá? Tratamento, suporte clínico, controle da pressão e tratamento de convulsões se tiver presente. Droga de escolha, pessoal, Niprid. Aí tu pensa assim, Thiago, pode ser AVC, pode ser cefalopatia, eu tô em dúvida. O tratamento é o mesmo, com Niprid. Claro que a meta pressórica muda um pouquinho, mas percebe que até para diminuir a pressão do paciente com cefalopatia, tu diminui aos poucos, apenas 10 a 15% na primeira hora e o resto em 24 horas. Tá bom? Na dúvida, pensando em AVC, use as metas do AVC, tá? Que é muito mais comum que a encefalopatia hipertensiva. Isso é diagnóstico de exclusão, tá? Quando se afastou, por exemplo, a hipótese de AVC. Niprid, já sabemos como é que se prescreve, tá? Começa lá com 10 ml hora. Beleza? Show de bola. Para finalizar essa parte de emergência hipertensiva, lembrar: controle da pressão é com medicamento endovenoso e controle da causa base, tá? Lembra do Niprid, lembra do Tridil. O paciente está na sala de graves, está na UTI. E o que a gente aprendeu? Basicamente, a importância de entender que cada doença tem um tratamento visando metas pressóricas diferentes. Eu preciso conhecer a patologia que eu estou enfrentando, tá? Cuidado, tem medicações que eu preciso abaixar a pressão muito abrupta. Por exemplo, dissecção de aorta. Tem doenças que se eu baixar muito abrupto, vai causar mais dano. Por exemplo, insuficiência renal aguda. Então, cuidado com as doenças que você está enfrentando. Beleza? Bom, essa aula a gente finaliza as doenças que cursam com emergência hipertensiva. Na próxima aula, a gente vai estudar as urgências hipertensivas. Beleza? Então, até a próxima aula.